Olá, tudo bem com vocês? Vamos continuar a história de José? Continuando então, no último vídeo, e se você perdeu, você volta lá, tá bom? No último vídeo, então, a gente viu que José, ele convidou seus irmãos para um almoço e ali testou mais uma vez seus irmãos. Diante disso, foram servidos 5 vezes mais comida, bebida para Benjamim do que os outros irmãos. José, quando ele era jovem, ele sabia do caráter dos seus irmãos quando ele morava com eles. Ele sabia da maldade que existia em seus irmãos. Ele sabia que seus irmãos tinham inveja. Ele sabia que seus irmãos não aceitavam receber menos do que o outro. Assim como foi quando José ganhou a túnica de presente do pai. Ele queria, então, identificar nessa situação, já que ele conhecia a língua nativa, identificar sinais de que os irmãos estavam incomodados com o fato de Benjamim estar sendo merecedor de mais coisas do que eles. Então, para o questionamento que nós fizemos, a resposta é: os irmãos, eles se mantiveram inertes, eles continuaram festejando, animados, felizes, e nenhum se incomodou com aquele fato de que Benjamim estava recebendo mais do que os outros. José viu, identificou, que os irmãos estavam bem, mas ele não se cansava de testá-los. Então ele pediu que uma taça, um copo de prato especial fosse colocado na bagagem de um dos seus irmãos. E imagine qual irmão foi escolhido. O caçula, Benjamim, foi escolhido para que colocassem na bagagem dele a taça. Então, por que da taça? Só a título de curiosidade também, taças nesse período eram consideradas muito valiosas e muito importantes. Não era uma taça qualquer. Muitos ali usavam essas taças a título de fazerem adivinhações, Então, a taça, ela tinha um símbolo muito importante. Não era como para nós, um simples copo, Era algo muito valioso. Então, José permitiu com que seus irmãos seguissem viagem, levando Benjamim, levando Simeão, que estava feito prisioneiro, E parece que naquele momento tudo estava dando certo. Eles foram abastecidos de trigo, abastecidos com relação aos animais e tudo corria bem. Só que quando eles estavam aos arredores ainda da cidade, o mordomo de José chega e diz: é dessa forma que vocês pagam o bem que nós fizemos através do mal? É assim que vocês reagem diante de tudo que fizemos por vocês? E aí os irmãos olham assustados, sem entender nada, e logo o mordomo diz: foi-nos roubada uma taça de prata. Qual de vocês pegou essa taça? E aí os irmãos dizem que não, que nenhum deles havia feito isso. Então o mordomo diz: olha, então eu olharei a bagagem de vocês. Eu olharei a bagagem de cada um de vocês, e aquele que for encontrado com essa taça será feito prisioneiro. Os irmãos ali, eu acredito que eles estavam com medo, mas eles se sentiam tranquilos, porque cada um ali sabia da sua índole, sabia que ele não tinha colocado qualquer objeto que não fosse pertencente a eles na bagagem. Só que aí o mordomo foi olhando de um a um, começando do mais velho, até que por fim ele chega em Benjamim. Chegando, assim que ele abre, está lá a taça, por o desespero de todos ali, de todos os irmãos. Então eles foram todos levados de volta para o Egito. Ao chegar no Egito, foram colocados à presença de José. Naquele momento imediato, Judá, que havia intercedido tanto com seu pai, por Benjamim, prometendo que cuidaria, Judá começa a intermediar ali, a se botar diante de José, a interceder. E ali José disse: olha, não tema, eu só ficarei como escravo aquele que foi encontrado com a bagagem, com a taça de prata na bagagem. No entanto, o que Judá estava fazendo não era intercedendo somente por ele, mas intercedendo principalmente por Benjamim, porque ele sabia que ele não podia voltar para casa sem Benjamim. Então ele começa a esclarecer, dizendo: olha, o meu pai, ele não queria enviar Benjamim, e eu implorei, eu prometi ao meu pai que eu traria Benjamim de volta, e eu não posso voltar para casa sem trazer Benjamim. Eu não posso voltar, nós não podemos voltar sem Benjamim. Então por isso eu coloco a mim mesma
a mim mesmo como prisioneiro no lugar de Benjamim, para que Benjamim possa voltar em segurança até meu pai. Se nós voltarmos até o meu pai sem Benjamim, meu pai morrerá e eu não posso permitir com que isso aconteça. E nesse instante, José, ele fica muito emocionado e naquele momento ele não se contém de emoção, porque imaginem só, ele o tempo todo está provando seus irmãos, os testando, e num teste, como se fosse num teste final, ele consegue ver que os seus irmãos se transformaram durante esse tempo e que inclusive se arrependeram do que eles fizeram, porque Judá ali estava disposto a ficar como escravo no lugar de Benjamim. Então José vê a mudança dos seus irmãos e emocionado, ele pede para que todos saiam e ele não pode mais guardar aquele segredo, então fica ali somente seus irmãos. E aí, como é que você acha que José se revelou para os seus irmãos? E eles ficaram felizes ou não? Eu te espero no próximo vídeo para a gente continuar essa história. Até mais!